Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Voltamos para o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida. Hoje, refletindo sobre um fato da vida pública de Jesus, carregado de significado, cheio de lição para nós neste ano da misericórdia, a cura de um homem de mão seca. Jesus, em dia de sábado, se defronta de um lado com seus opositores, aqueles que estão à espreita, aqueles que estão aguardando alguma palavra, alguma atitude de Jesus que pudesse ser objeto da acusação deles. E aqui, especialmente, eles estão esperando que Jesus realize alguma cura em dia de sábado para ter ocasião para acusá-lo. E do outro lado, nós temos um homem que tinha uma deficiência na sua mão direita. Ela estava seca, era uma mão definhada. Jesus chama este homem, pede a ele que ele se levante, que ele se coloque de pé e se coloque no meio do recinto. E agora vai tomar uma decisão que irá lhe custar muito mais na frente. Na verdade, não é uma. Foram várias iniciativas, inúmeras palavras, muitos prodígios, muitos milagres realizados por Jesus também em dia de sábado, que foram tornando os corações dos desafetos, dos adversários, dos inimigos de Jesus, uma realidade insustentável, e eles foram acumulando, juntando, por assim dizer, 1, 2, 3, vários fatos realizados por Jesus, tendo Jesus por protagonista para acusá-lo. E lá na frente, quando Jesus for preso e sentenciado à morte, explodirá toda a raiva, todo o ódio dessas pessoas que, com uma interpretação equivocada da lei de Moisés, neste caso, especificamente com relação à observância do sábado, motivo para pedir a morte do Senhor, crucifica-o, crucifica-o. Este homem violava o sábado, este homem desobedecia a lei de Moisés, etc. Jesus sabia de tudo isso, nem por isso deixou de manifestar a sua misericórdia. Jesus conhecia o pensamento deles, diz o relato que nós acabamos de ouvir, e isso já falamos no primeiro bloco. Agora, todos estão atentos a olhar para o Senhor. O homem com a mão direita seca está no meio. Escutemos agora a pergunta que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer para eles. Curiosamente, as perguntas não terão resposta. Eles não respondem, primeiro pela qualidade, pela precisão da pergunta, porque Jesus apresenta a pergunta com duas alternativas. Ou uma coisa ou outra. Ou pode ou não pode. Ou é permitido ou não é permitido. Por que será que eles não responderam às palavras de Jesus? Vamos tentar uma resposta depois de recordarmos as perguntas que nosso Senhor Jesus Cristo, depois de relancear os olhos para eles, com toda certeza com um olhar de indignação, escutemos as perguntas. Pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. A pergunta de Jesus foi muito bem construída. Ou é o bem ou é o mal. Eles não eram loucos de dizer é o mal que nós achamos que deve ser feito. Eles certamente cairiam em descrédito e seriam contestados pela multidão que ali estava. Ora, curar é um bem. Permitir que a pessoa continue atrofiada, a sua mão direita, tenha a sua mão direita atrofiada, isso é um mal? Se aquele que está diante deste coitado tem o poder de curá-lo. E segunda pergunta, salvar a vida ou deixá-la perecer? Eles não eram loucos de dizer, é preferível que ele morra. Só que na mente fechada dos adversários de Jesus, a única coisa que interessava
era a observância do repouso do sábado. Tamanha, dissemos isto no bloco anterior, era a casuística tão minuciosa, tão microscopicamente estudada, chegou-se ao cúmulo de dizer, em dia de sábado, ainda que uma pessoa esteja precisando de ajuda, você não deve ajudá-la, porque se você ajudar, você estará se esforçando, e o esforço viola o sábado, portanto, é preferível que a pessoa morra a você ter que violar o dia do sábado. Interpretação absurda, pois chegou-se a isso no judaísmo do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, foram duas perguntas: fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Eles não respondem. Esse silêncio não é de ignorância. Esse silêncio talvez seja de medo. Eles sabem a resposta, só que não se atrevem a dizê-la. Seja, de um lado, para não enfurecer a multidão que ali está esperando exatamente que Jesus cure, contradizer a multidão seria um risco muito grande, eles se indisporiam e perderiam o crédito da população, daqueles que estavam a acompanhar o acontecimento. Seja também porque eles acabariam caindo em contradição se dissessem que é lícito salvar a vida. Eles cairiam em contradição. A pergunta de Jesus, portanto, foi extremamente inteligente. Jesus, de certa forma, me permitam a expressão que eu vou usar, os empareda, os desarma. Como eles não vão responder, Jesus avança, Jesus procede. Estende tua mão. E ao estender a mão, Jesus restabelece a saúde dele. Ou seja, a mão direita que estava seca volta a ficar uma mão absolutamente normal. De uma pessoa sensata, que se rende diante das evidências, que enxerga não para além de qualquer observância de dia de sábado, o que nós estamos vendo aqui é um milagre prodigioso, é algo espantoso. Nós temos um coitado que era desfavorecido de uma mão, sua mão estava atrofiada, um toquinho desse tamanho, e agora sua mão está sadia. Rendamos glórias a Deus. Essa é a finalidade do sábado. Não houve nenhuma transgressão, porque aqui nós temos um benefício que foi feito, que foi concedido, uma dádiva prodigiosa, um milagre do céu, que evidencia, que manifesta a potência de Deus na pessoa de Cristo. Somente Deus pode realizar uma maravilha tão prodigiosa, um fenômeno tão inexplicável. Essa seria a reação plausível, à luz da razão, à luz do bom senso, à luz de uma sadia interpretação dos textos da Escritura, sobretudo da observância do sábado. O mandamento do amor ao próximo já estava no Antigo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, qual é o motivo que leva uma pessoa a curar outra, senão o amor? Mas pergunta-se por que esse mandamento, Levítico 19, 18, não estava claro na cabeça dessas pessoas. Por que o mandamento do amor, já no Antigo Testamento, não prevaleceu diante da interpretação da observância do sábado? Sim, porque se Deus é o autor do mandamento de Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o mesmo Deus é o autor do mandamento da observância do sábado. Só que os adversários de Jesus não se atinham apenas à observância do sábado, mas à interpretação absurda que, no decorrer dos séculos, foi se acrescendo. Isto é, peca-se contra a observância do sábado aqueles que fazem isso, aquilo e aquilo outro.
A palavra de Deus escrita não dizia isto, mas a interpretação deles acabou se sobrepujando ao próprio mandamento, tornando-o, primeiro, quase impossível de ser cumprido. Um conjunto de prescrições minuciosas, com o perdão da palavra, ridículas. Sim, ridículas porque a observância do sábado acabou se tornando um mandamento que impedia o judeu de realizar aquilo que era o básico, o essencial de todos os mandamentos que procedem de Deus, o amor. Em síntese, na sinagoga, ali naquela situação, nós temos Jesus, manifestação do amor de Deus, sendo rejeitado por praticar a misericórdia, por praticar o amor. A reação final dos adversários de Jesus é algo extremamente doloroso e preocupante. Eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Vejam a que ponto chega a natureza humana. Furor por alguém ter feito o bem. Indignação, raiva, talvez ódio, talvez uma mistura de tudo isso contra nosso Senhor, pelo simples fato de Ele ter feito isto em dia de sábado. Uma cura prodigiosa, uma cura fantástica, como tantas outras. Caríssimos, ser misericordioso é ser como Jesus. A misericórdia está além das interpretações dos homens. Há certas realidades que se encontram na palavra de Deus. Peço, suplico, imploro ao Senhor que nunca caiamos nesta terrível tentação a que sucumbiram os corações dos adversários de Jesus. O apego casuístico, a interpretação minuciosa, esdrúxula de um mandamento que procede de Deus, cuja síntese, cujo ápice, cuja plenitude é o amor. Nunca o nosso coração ceda a esta tentação de interpretar a tal ponto os mandamentos do Senhor, textos do Evangelho, a ponto de recusar-se a aceitar, não permitir que o óbvio da lei, que toda a ação pastoral da Igreja tem como sentido, tem como meta a manifestação da face misericordiosa do Pai aos homens, que é a pessoa de Jesus.